No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz assim a palavra: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa pergunta tem sido difícil para alguns, pois é fácil chamar a Cristo de Senhor, o difícil é fazer a sua vontade. Às vezes oramos, seja feita a tua vontade. Isso é mentira, porque a vontade de Deus é a que menos importa. As pessoas não vivem debaixo de obediência, debaixo de temor, e dizem ser servos de Deus, que creem em Jesus, mas não guarda as suas palavras, vive de uma maneira desregrada, vive do seu jeito de pensar, de agir, vivem debaixo de desobediência, e isso vai trazer maldição na sua vida. A vontade de Deus é a que menos importa, porque ela quer colocar a sua verdade, não a verdade de Deus. Jesus disse: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Qualquer pessoa tem livre acesso ao Senhor Jesus, independente da sua fé, da sua religião, se você serve a Deus ou não. Qualquer um, independente do pecado que tenha cometido ou que esteja pecando, tenha livre acesso para ir até Jesus. Mas observa que ele faz uma comparação entre o prudente, que observa e pratica, e o imprudente, que ouve a palavra, mas não pratica. E ele faz uma semelhança de um construtor. Vamos ver o texto. Versículo 48 diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. É semelhante ao homem prudente, o construtor que quer edificar uma casa. Primeiramente ele cavou bem fundo os buracos, colocou as ferragens, colocou o concreto, fez toda a base perfeito como manda as normas de construção, levantou as paredes, colocou os telhados. Aí quando vem os temporais, vem a chuva, vem a enchente, vem os ventos, é a hora daquela casa passar no teste. Então ela não pôde ser abalada. O vento bateu forte, a chuva, o temporal, talvez pode até soltar os telhados, mas a sua estrutura permanece, porque foi edificada da maneira correta, sobre uma rocha, sobre um concreto firme e forte. Bateu o vento com ímpeto contra aquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre uma rocha. Ou seja, aquela casa foi levantada da maneira certa, da maneira correta. Esta é uma pessoa prudente, que tem experiência na construção. Esta pessoa que vai até Jesus e observa as suas palavras, ela passa a não viver a sua maneira de agir, de pensar, mas passa a viver e fazer a vontade de Deus para a sua vida, vivendo debaixo de obediência, abandonando os vícios, as drogas, a bebida, a prostituição, o adultério, tudo aquilo que pode trazer destruição na sua vida. Ela passa a ser fundamentada em Jesus, fortalecida no Senhor. Quando vier as lutas temporais, as dificuldades da vida, ela estará de pé, pois ela foi firmada em Jesus Cristo, que é o nosso principal fundamento de fé. Se você está em Jesus, você pode até passar por uma luta, uma dificuldade, um temporal, mas você vai permanecer de pé. Agora veja aquele homem imprudente que ouviu as palavras de Jesus, ou que ouve as palavras de Jesus, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o vento com ímpeto, a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É o tipo de pessoa que está na igreja, ou que ouve as palavras de Deus, mas não observa, não guarda no coração, não pratica, não vive no dia a dia uma vida de testemunho, mas ele é ouvinte, não praticante. Talvez seja o pior funcionário da empresa, o pior da sua família, de mau testemunho, e diz ser um cristão. Na verdade, é uma vergonha para o Evangelho. Ele não está honrando a palavra de Deus, não está gerando um bom testemunho para com as pessoas. As pessoas até olham e criticam, mas esse aí não é servo de Deus, não está na igreja. Olha a vida que ele vive, ele bebe, ele fuma, ele faz coisas erradas, mas ele está lá no domingo, ouvindo a palavra. É uma pessoa imprudente, que está debaixo de desobediência. Isso gera maldição na sua vida. Diz a palavra de Jesus que quando bate o vento com ímpeto contra esta casa, que foi edificada na areia ou na terra, sem alicerce algum,
sem uma estrutura para suportar os intempéries da natureza, esta casa vai cair. E não precisa ter um vento muito forte, não. Basta um ventinho, uma chuvinha, logo ela cai e desaba. E grande é a sua ruína. É o tipo de gente que ouve e não observa e não pratica a palavra. Vem a primeira luta, a dificuldade, ela abandona a fé. Ela sai da igreja. E muitos buscam o caminho das drogas, das bebidas, da prostituição. E ela torna-se uma ruína na sua vida espiritual. E é arrastada para as ondas do mar, como diz a palavra. Ou seja, essa pessoa vai se defiando cada vez mais. Vai caindo no mar do esquecimento. Daqui a pouco ninguém lembra mais. Não é isso que Deus quer para a sua vida, não. Deus não quer a sua ruína, a sua destruição. Deus quer ver você de pé. Ele vai te ajudar nesse temporal, nessa tempestade. Mas você tem que ser ouvinte e praticante da palavra. Obediente. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer os mandamentos de Jesus. Edifica sua fé no Senhor Jesus. E você jamais será abalado. Edifica sua fé. Passa a observar a palavra de Deus. Viva uma vida de bom testemunho para sua família, para o seu lar, no seu trabalho, com as pessoas, com seus vizinhos, na igreja, para que o objetivo final se cumpra na sua vida, que é a vida eterna com Jesus, é a salvação da nossa alma. Para que a palavra de Deus venha se cumprir na sua vida. E o objetivo final é herdar a vida eterna. Porque tudo aqui na terra é passageiro, todas as coisas vão passar. Só vai prevalecer e ficar de pé aquele que estiver fundamentado a sua fé e vivendo debaixo de obediência à palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.